Meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como já conhecemos um pouquinho as orientações da Igreja para o Brasil e para a Arquidiocese de Brasília, hoje nós vamos ver como a nossa Igreja em Brasília se organiza. A nossa Igreja está sob a responsabilidade, sobre o pastoreio do nosso arcebispo Dom Paulo César Costa. Dom Paulo tem 2 bispos auxiliares, Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida e Dom Marcone Vinícius Ferreira. Estes 3 bispos, sob a responsabilidade do nosso arcebispo, conduzem toda a organização da Igreja em Brasília. Então, vamos ver como que a Igreja se organiza em Brasília. Ela se organiza em vicariatos. Como já falamos, não é? A nossa Igreja em Brasília tem 152 paróquias, 2 áreas pastorais. Esses dados são de 2021. Então, a nossa igreja, cada vicariato se compõe de alguns setores e cada setor, conforme a área geográfica, tem um conjunto de paróquias que está abrangendo. Né? Então, o conjunto de paróquias formam um setor, um conjunto de setores formam o vicariato e o conjunto dos 4 vicariatos formam a nossa Arquidiocese de Brasília, congregando as 152 paróquias. E assim, estruturada, as orientações, tanto da Igreja Universal do Santo Papa, para a Igreja no Brasil e para as arquidioceses, em especial a nossa Arquidiocese de Brasília, vão chegando até nós, nas nossas instituições, na nossa FATEL, nas nossas paróquias, nas instituições ligadas à arquidiocese e a nós também, paroquianos e fiéis batizados da Igreja em Brasília. Então, vocês terão a possibilidade de observar no texto, não é, que eu passo a vocês, a forma como se organizam essas 152 paróquias e as áreas pastorais dentro da nossa realidade. Então, nessas paróquias, nessas instituições, nas nossas faculdades, nos nossos seminários, a evangelização é realizada por meio das pastorais, dos movimentos, serviços e grupos. Então, pastoral é o que é de responsabilidade. Então, pastoral é o que está sob a responsabilidade do pastor. Na Igreja de Roma, o pastor é o Papa. Nas igrejas locais, nas dioceses ou na arquidioceses, o pastor é o bispo e nas paróquias o pastor é o pároco. A missão do pastor é aquela que foi estabelecida por São Pedro, na primeira carta de Pedro 5:24, que é a seguinte: velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação. São como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos de vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Então, esta é a missão do nosso pastor, de todos os pastores, e
que nós, como formandos e formados em filosofia e teologia, estamos nos oferecendo os nossos préstimos para servir nessa missão também. Né? Então, por isso, devemos conhecer no nosso estágio as possibilidades de serviço ao pastoreio ao rebanho de Cristo, porque o rebanho é de Cristo e hoje está conduzido pelos pastores designados, nomeados e sob o sacramento da ordem destinados a pastorear. Então, normalmente, a pastoral está relacionada a uma paróquia ou às atividades de pastoreio. Né? Nas demais instituições, nós temos o quê? Movimentos, serviços e grupos com os mesmos objetivos. Até nas paróquias também, não é? Há também movimentos, serviços e grupos em função daquele objetivo maior a qual a igreja em Brasília está destinada, que é a evangelização. Então, os movimentos ultrapassam as barreiras paroquiais. Por exemplo, nós temos o movimento das equipes de Nossa Senhora em Brasília, que é ligado à Igreja de Roma. Nós temos o movimento do Encontro de Casais com Cristo, que é ligado à sua origem, não é? Em São Paulo, mas já agora sob a condução das paróquias, e assim também os serviços, não é? São equipes que realizam determinados trabalhos na paróquia ou nas instituições que também podem ser esporádicos. E os grupos surgem conforme as necessidades da instituição, da paróquia, das instituições de ensino, etc. Não é? Então, vocês têm no texto que eu vou passar para vocês todos os pastorais movimentos da Arquidiocese de Brasília, que se dedicam às grandes áreas pastorais que são catequese, educação e cultura. Esse é um dos grupos ou setores pastorais, que são chamados na Arquidiocese de Brasília, para evangelização. Então, o primeiro setor pastoral de catequese, educação e cultura. Várias instituições estão ligadas, né, a esse setor, como a nossa FATEL está ligada a esse setor. Depois, então, temos o setor juventude, são grupos pastorais que se dedicam ao trabalho com a juventude. O outro setor, um setor social, constituído pela Comissão de Justiça e Paz e por obras, né, de pastorais, obras e pastorais sociais, como carcerária, criança, idosos, saúde, sobriedade, imigrante, povo de rua, surdos, etc. Então, vejam só, né? Quantas áreas que estão disponíveis para nós conhecermos, para podermos também atuar na nossa Arquidiocese de Brasília. Onde estão localizados esses serviços? Nas paróquias e nas instituições ligadas à Arquidiocese, né? Um outro setor é o setor litúrgico, que constituem também comissões para períodos determinados, períodos litúrgicos, a festa de Corpus Christi, atividade finados, a comissão de Nossa Senhora Aparecida, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, a pastoral de esperança, música, batismo, etc. Não é? Um outro setor é o setor vocacional e missionário, que muitos de vocês estão ligados, não é? Que são os seminários da Arquidiocese e comissões também de escolas, de diáconos,
comissões e conselhos missionários, comissões e atividades destinadas à infância e adolescência missionária, leigos e leigas consagrados, animação vocacional. Então, todos estes serviços ligados ao setor vocacional e missionário. Um outro setor congrega as atividades da arquidiocese relacionados à vida e família. Então, vários encontros também relacionados a essa área, né? Como encontro de casais, encontro matrimonial, formação para o matrimônio, preparação para o matrimônio, equipes de Nossa Senhora, e grupos que trabalham com jovens, com casais, pastoral familiar, os métodos contraceptivos naturais, som e vida, Halel, então várias atividades que trabalham com as famílias e em prol da vida. Um outro setor é o setor dos movimentos eclesiais, como renovação carismática católica, apostolado da oração, o caminho neocatecumenal, as SEBs, os cenáculos, adoração permanente, a comunhão e libertação, as rádios também, temos a comunidade Canção Nova, várias comunidades que surgiram, né, recentemente e que estão ligadas à Arquidiocese de Brasília, como também outros movimentos, o PROSE, Pronto Socorro Espiritual, e assim tantos outros serviços que se prestam ao povo de Brasília, atendendo ao povo em geral, com o objetivo de evangelização. E evangelizar não é proselitismo. O Papa Francisco fala muito isso, né? Não é tentar convencer e dizer que eu sou o dono da verdade, que eu estou certo e o outro está errado. Não, é acolher, é ouvir e é transmitir Jesus Cristo mais pelo seu testemunho de vida do que pela palavra, diz o Papa Francisco. Logicamente, a palavra é importante, mas, como diz o ditado popular, o testemunho arrasta e as palavras convencem. Então, toda a arquidiocese é administrada, é guiada pelos conselhos, não é? Conselhos de consultores, conselhos de sacerdotes, de presbíteros e o conselho pastoral, que auxiliam o arcebispo na condução de todos esses trabalhos, de toda essa missão, de todas essas pastorais que existem na nossa arquidiocese. Então, se vocês tiverem curiosidade por conhecer algo diferente, que seja novo para vocês, não é? Vão até atrás, vão buscar conhecer, porque o estágio tem esse objetivo de nos enriquecer, logicamente também de nos aprofundar e de nos aperfeiçoar. Então, se eu continuo na mesma atividade que eu já estou há 10, 20 anos, eu estou com olhos abertos para conhecer novas fontes, novas formas de atuação e aprofundar o meu serviço naquilo que Deus me chama, né? E que eu respondo como sim. Então, bom estágio, conheçam bem a nossa arquidiocese e abram seus braços, seu coração, sua inteligência, seu conhecimento, para levar o amor de Deus a todos e para acolher todas as pessoas, porque todos são chamados para o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.